Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra a sua Bíblia no no Evangelho de João, no capítulo de número 17. Nós vamos ler apenas o versículo 18. João, capítulo 17, verso de número 18. Quem não trouxe Bíblia, está projetado aqui no nosso telão, na versão NAA, que é a Nova Almeida atualizada, que, por sinal, também é a mesma versão que eu estou usando aqui. Então vamos fazer a leitura da palavra, apenas o verso 18, João 17. João 17, verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amém? Podem tomar assento. O texto que nós acabamos de ler, ele faz parte daquilo que nós conhecemos como a oração sacerdotal de Jesus, ou oração intercessória. Durante a última semana do ministério de Jesus, Jesus se reuniu com seus discípulos e passou-lhes algumas instruções. E essas instruções começam no capítulo 13, 14, com a promessa do Consolador, no capítulo 16, também Jesus falando da sua necessidade de voltar para o Pai, prometendo o Consolador. E Jesus finaliza essa reunião com seus discípulos orando por eles. Esta oração, como dito anteriormente, conhecida como oração sacerdotal, ela está dividida em 3 blocos, quais sejam, no primeiro bloco, Jesus ora por si próprio, isso está nos versos de 1 a 5. Jesus ora pelos seus discípulos, do verso 6 ao 19. E finalmente, do último bloco, Jesus ora por aqueles que haviam de crer nele, ou seja, pela igreja, a igreja como corpo místico de Jesus, o corpo espiritual de Cristo. O nosso versículo, que serve de base para a nossa mensagem esta noite, ele está localizado no segundo bloco da oração, que é o versículo de número 18, uma vez que o segundo bloco está dividido do 6 ao 19. Há algo que me salta aos olhos neste verso, que é exatamente a primeira palavra do versículo. Assim, aliás, a expressão, assim como. Assim como, irmãos, é uma figura de linguagem chamada de símile ou comparação. E ela estabelece uma igualdade entre duas coisas. Então, quando Jesus está orando pelos seus discípulos, e ele fala assim, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os envio ao mundo. Então a gente precisa, em primeiro lugar, entender como que Deus envia Jesus, e a partir desse modelo de envio, Jesus também vai enviar os seus discípulos, e nós, como discípulos dele do século 21, também estamos inseridos nesse contexto. Então, para que nós possamos entender como o Pai enviou Jesus ao mundo para realizar a obra missionária, a mais importante obra missionária registrada na Palavra de Deus, que foi a obra missionária da salvação daqueles que creram em Jesus e que continuam crendo e que crerão ainda, através do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Como se deu então este envio do Pai, do seu Filho a este mundo? Para que nós possamos entender este envio, nós vamos fazer uso da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos pegar os versos de 5 a 11 e vamos também pegar alguns outros textos do Novo e do Antigo Testamento para nós vermos o modus operandi com que Deus enviou o seu Filho ao mundo, e a partir desse modelo ele também vai enviar os seus discípulos. Então vamos ver o que Paulo diz lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, verso de número do 5 ao 8. Eu vou partir do verso 6. Vou partir do verso 6, que me parece o verso que está mais que se coaduna com a nossa mensagem. Então observe que o texto diz
mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Quando o Pai envia o seu Filho ao mundo, Jesus estava na forma de Deus em espírito. Aliás, Jesus é a única pessoa da Trindade que possui duas naturezas. O Deus Pai é espírito. João 4:24, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele fala assim: mulher, Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito ou por meio do espírito e também em verdade. O Espírito Santo também é espírito. O próprio nome Espírito Santo já nos mostra a natureza da terceira pessoa da Trindade. Agora Jesus não. Jesus, irmãos, o preço da nossa salvação foi muito caro. Tão caro que ele tem um corpo. Jesus tem um corpo glorificado e ele está sentado à destra do Pai com esse corpo glorificado. Esse corpo glorificado foi manifesto a João no primeiro capítulo do Apocalipse, quando ele aparece na sua forma gloriosa como sacerdote eterno, que Hebreus vai dizer que é segundo a ordem de Melquisedeque. Então esse Jesus que estava na sua esfera nativa, esse Jesus que era adorado pelos anjos, pelos arcanjos, pelos querubins, esse Jesus que subsistia na forma de Deus, como o próprio Paulo fala no texto, esse Jesus não se agarrou a isso. Ele não se agarrou. Ele se desprendeu. Jesus, eu não vou usar aqui o termo esvaziou, porque dá a impressão que Jesus se despiu dos seus atributos divinos. Não. Jesus não se despiu, Jesus se autolimitou. Ou seja, se uma pessoa, para pegar esse copo com água, eu preciso das minhas mãos, se colocarem uma camisa de força em mim, eu não posso pegar o copo d'água. Mas isso não quer dizer que os meus braços foram amputados. Isso quer dizer que os meus movimentos estão cerceados, estão limitados. E foi isso que Cristo fez. Desprendimento. Ele não quis se apegar ao seu estado divino. Ele não se agarrou a isso. Ele não quis falar com o Pai: Pai, eu vou deixar aqui essa glória, esses anjos, arcanjos e querubins, serafins que me adoram, que me honram, e honram realmente porque Ele é Deus, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo. Mas Jesus, entendendo a missão que lhe era proposta pelo Pai, o texto que Paulo usa aqui diz assim: ele não teve por usurpação, ele não se agarrou a isso. No verso de número 7, ainda dentro do contexto de Filipenses capítulo 2, se o nosso operador de caracteres puder colocar aí para nós, Cristo vai falar assim, ó: pelo contrário, aliás, Paulo falando, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Cristo se autolimitou, tomou a forma humana. E quando Jesus toma a forma humana, irmãos, isso nos faz lembrar de missão transcultural. O que é a missão transcultural? É quando alguém sai de um país, da sua nacionalidade, e se insere naquela comunidade, naquele país ou naquele lugar, para que ele possa interagir com as pessoas e pregar o evangelho dentro daquela cultura, mas sem negar os seus princípios. Então nós temos aí relatos de vários missionários que foram para certos lugares aí, certas tribos da África, certos países da Ásia, e aí lá come cobra, come cachorro, enfim, a cultura daquele lugar é totalmente diferente, a forma como as mulheres se vestem, como os homens se vestem, como eles se glória a Deus. Eu pensei que fosse só com o Éder de manhã, né? Mas essa implicância também ela tem o seu lado noturno, né? Então, aleluia. Então, Deus, o Senhor Jesus, ele não se apegou a nada disso, né? Ele então
se torna homem e se insere na nossa cultura humana. Irmãos, isso é glorioso. Jesus viveu aqui como homem. A gente não pode perder isso de vista. Mas ele era Deus, mas ele viveu aqui, ele executou todo o plano da salvação como homem. Por isso que Paulo, quando escreve a sua carta a Timóteo, a 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 5, se eu não estou enganado, ele diz assim, que há um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. O ministério de Jesus daqui da terra, o cumprimento da missão que Deus deu a Jesus, implica que ele viveu aqui como homem. Ele viveu como homem para quê, irmãos? Para servir. O texto diz lá, no verso de número 7, que achado da figura humana, ele foi servo. Servo não tem vontade própria, servo faz aquilo que o seu Senhor quer. E Jesus várias vezes falou assim, a minha vontade, a minha comida, uma certa feita, é fazer a vontade do meu Pai. Em tudo o Senhor Jesus foi obediente ao Pai. Em tudo o Senhor Jesus demonstrou uma atitude servil. Ele mesmo falou, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, verso 9, vai dizer que ele, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. Foi desse jeito que o Pai mandou Jesus. Mas além disso, há uma outra coisa, há uma outra característica desse envio do Pai, do seu Filho, para fazer a obra missionária aqui na terra. O homem servo Jesus, ele vai viver agora uma vida de perfeita humildade entre nós. Esse Deus que era adorado nos céus, agora se transforma em homem, porém sem pecado. Me permita aqui, irmãos, abrir um parênteses. Hoje, inclusive, na escola dominical, na classe lá de Panorama Bíblico, a gente tocou nesse assunto. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele foi tentado apenas por causa da materialidade. O diabo, quando olhou para Jesus, viu Jesus no corpo de carne, igual ao de Adão e de Eva, ele falou assim, ele está a mesma embalagem de Eva e Adão é a mesma embalagem que ele está usando. É um corpo humano, eu vou lá. Só que o Senhor Jesus, diferentemente de Adão e Eva, não caiu na tentação. Por isso que Paulo fala que Jesus é o segundo Adão, porque pelo primeiro Adão o pecado entrou no mundo, mas pelo segundo Adão, que é Cristo, o pecado foi retirado do mundo, o pecado foi extirpado, o pecado foi cancelado na vida daqueles que creem em Jesus Cristo. Além de todo esse caráter servil, de humildade, de Jesus se inserir no nosso contexto, há uma outra característica que demonstra como o Pai enviou Jesus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que fala do servo sofredor, que começa lá no capítulo 52, se eu não me engano, no verso 13 ou 15, vai dizer no verso 7, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca perante os seus tosqueadores. Como ovelha. Jesus, quando foi para o Calvário como ovelha. Quando lá no Getsêmani, um dos discípulos pegou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco, e Jesus pega aquela orelha e a recoloca no lugar, e este foi o último milagre registrado na Bíblia que Jesus fez. Jesus falou assim, olha, guarda a tua espada, porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e ele mandaria aqui miríades e miríades de anjos ao meu favor. Mas para essa hora foi que eu vim. Então, como ovelha muda, ele foi levado. Chicoteado antes da cruz, escarnecido antes da cruz, maltratado antes da cruz, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça,
cuspiram no seu rosto, fizeram um julgamento totalmente fora da legalidade, porque o Sinédrio não podia se reunir à noite, e eles fizeram uma reunião noturna com o intuito, o único intuito de condenar o Senhor Jesus por algo que ele não fez. E ele foi calado, como ovelha muda, diante dos seus algozes. E uma última característica, existem várias características, irmãos, que demonstram como o Pai enviou Jesus, mas a última. Eu disse anteriormente que Jesus veio na forma humana, mas sem a natureza pecaminosa de Adão, tá? Jesus não tinha natureza adâmica nele. Por isso que lá em João, nesse mesmo evangelho, ele fala assim: quem dentre vós me convence de pecado? Ninguém podia acusá-lo, porque Jesus jamais pecou. Porque ele não tinha, diferentemente de nós, tanto crentes como não crentes, nós possuímos em nós essa maldita natureza adâmica, caída, que nos leva a pecar. E nós só vamos ficar livres delas no dia em que nós partirmos para a eternidade, salvo com Jesus ou no arrebatamento da igreja. Quando Paulo fala que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Jesus, como homem, ele foi ungido com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele estava no corpo humano. Jesus se tornou carne. E como homem, o homem Jesus precisou da capacitação do Espírito Santo. Cumprimento de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me enviou para pôr em liberdade os cativos, para abrir a prisão aos presos, para dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Observe que o texto começa: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para... E aí ele vai descrever tudo aquilo que o Senhor Jesus fez aqui na terra, sob o poder e sob a unção do Espírito Santo. Então, uma vez que nós já vimos a forma como Jesus foi enviado, vamos ver agora como Jesus envia os seus discípulos. Nós estamos nessa série de mensagens que é Ide, e hoje é o capítulo 2 da mensagem, né? A missão de Jesus é continuada pelos seus discípulos. Agora nós vamos ver como é que o Senhor Jesus, tendo como padrão o envio do Pai a ele, Jesus, ao mundo, como é que Jesus, tendo o mesmo modelo, ele vai enviar os seus discípulos ao mundo. Como é que ele vai enviar os seus discípulos ao mundo? Então, inicialmente, Jesus diz aos seus discípulos que, assim como ele não se prendeu a nada, assim como ele abandonou a sua esfera nativa, o seu reino de glória, assim como ele deixou todo aquele séquito celestial que o adorava, que o bendizia, que o glorificava, ele não se apegou a isso. Do mesmo modo, os seus discípulos devem fazer o mesmo. Observe que em Mateus capítulo 10, se puder projetar para nós aí por gentileza, versos 9 e 10, Jesus vai dar uma instrução aos seus discípulos. Ele vai dizer, quando ele envia os seus 12 apóstolos para a missão, ele vai dizer o seguinte: não levem ouro, nem prata, nem cobre, nem em seus cintos. No verso 10, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Isso nos fala de desprendimento. Nada pode nos segurar para cumprir o ide de Jesus. Eu não estou falando aqui de ide no sentido técnico da palavra, como obra missionária. Não. O nosso ide, ele começa aqui, ó. Saiu daqui da porta da igreja, já está valendo o ide. Se você encontrar um camarada ali fora, ali um mendigo, um bêbado, ou uma pessoa qualquer que precisa de ouvir o evangelho, e você pregar o evangelho, falar do Senhor Jesus para essa pessoa, você está cumprindo o ide. Isso se aplica muitas vezes a nós, no sentido que nós colocamos impedimentos, desculpas. Não, não vou por causa disso, está chovendo, não sei o quê, eu não sei, eu não tenho teologia, eu não sei... Irmãos, desprendimento. Do mesmo jeito que o Senhor Jesus se desprendeu da sua glória para vir ao mundo, nós também devemos fazer. O assim como é o termo-chave desse versículo. Assim como o Pai enviou o Senhor Jesus, do mesmo modo ele nos envia.
Então nós não podemos ter nada que possa nos atrapalhar. Nós devemos nos lembrar aqui do jovem rico de Mateus 19. Senhor, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Você conhece os mandamentos? Honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não furtarás, tal. Ah, senhor, eu conheço. Isso aí eu sou craque. Tá bom. Mas só te falta uma coisa, amigo. Vai, porque Jesus sabia, que ele tinha, o cara era endinheirado, sabe? Você sabia. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Depois disso, você vem e me segue. E o texto diz que ele saiu triste com aquela palavra, porque ele era muito rico, tinha muitas propriedades, tinha muita riqueza. E ele deixou de seguir a Jesus, deixou de cumprir o ID, porque ficou preso. Irmãos, não permita que nada nos prenda, ou que nada prenda você, que nada prenda a mim no exercício, no cumprimento do ID do Senhor Jesus. Eu não estou falando aqui de obra missionária, como por exemplo, missionário Igor, missionário Jackson, que é mantido pela nossa igreja lá em Cabo Verde. Se Deus tiver uma obra com você nesse sentido, glória a Deus, amém. Mas todos nós aqui, de alguma forma, somos missionários, dentro do nosso contexto, da nossa realidade de vida. O nosso pastor é missionário na base. Os irmãos que trabalham no supermercado, não sei se alguém trabalha, você é lá naquele seu setor de trabalho, você é um missionário. Na escola, na faculdade, na fábrica, na empresa, seja onde for, você está cumprindo o ID de Jesus. Não necessariamente enviado para a obra missionária, para o campo missionário. E esse é o modelo que Jesus nos ensina. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Não deixe que nada te prenda. Não deixe que nada atrapalhe o ID de Jesus cumprir na sua vida. Qual a outra característica que demonstra a forma como o Senhor Jesus nos envia? No Evangelho de João, no capítulo 13, versos de 12 a 15, que é o episódio em que o Senhor Jesus toma uma toalha, ela envolve a sua cintura com essa toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Jesus foi lavar os pés dos discípulos. Esse era um trabalho, irmãos, feito pelo servo mais baixo da casa. Era o trabalho mais indigno, lavar os pés do visitante ou de qualquer pessoa que chegasse na casa. Então Jesus toma aquela toalha, pega a bacia e sai lavando os pés de todos os discípulos. Quando chega Pedro, sempre Pedro. Não, o senhor não vai lavar meu pé, porque não, o senhor não pode lavar meu pé. Fala, se você não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Então faz o seguinte, me dá logo um banho. Fala, não, você já está limpo, Pedro, pela palavra que eu vos tenho falado. E depois Jesus vai falar assim, vocês viram o que eu fiz? O exemplo que eu dei para vocês? Jesus se humilhou, irmãos, em todo o tempo que ele viveu aqui na terra. Em todo o tempo. A vida de Jesus foi uma vida de humildade. E a humildade de Jesus não fica representada apenas no modo de vida simples, de não ter nada. Não é isso. A humildade de Jesus, assim como está no texto de Filipenses, capítulo 2, dos versos de 5 até o 8, nos fala de interesse pelo próximo. Essa é a principal característica de uma humildade cristã. A pessoa que é humilde do ponto de vista cristão, tendo Cristo como modelo, ele se importa com o seu próximo. Ah, não estou nem aí para o irmão, não estou nem aí. Ninguém mandou fazer isso, ninguém mandou ele fazer aquilo, ele que se vire. Não, negativo. Eu tenho um exemplo muito simples para dar, é bem simples esse exemplo, mas para demonstrar o que é humildade. No tempo que eu congregava na Jaiara, tinha um irmão que era diácono, cabelo assim meio grisalho, moreno, simpático, uma pessoa boa praça, aquela pessoa simpática, sorridente. E ele ficava sempre no estacionamento, que ficava no galpão do outro lado da rua. E eu, naqueles meus momentos de lerdeza, deixei o farol do carro aceso. E fui pro culto. E o farol está lá aceso, A bateria está indo embora. Aí parece que ele olhou, viu, foi lá dentro da igreja, aí bateu no meu ombro.
Irmão Paulo, seu carro tá com o farol aceso. Eu falei, irmão, eu fiz menção de levantar. Não, dá a chave aí que eu vou lá. Pegou a chave, foi lá, desligou o farol, voltou e me deu a chave. Ele tinha obrigação de fazer isso, irmão? Não. Ele mandou ser lerdo. Eu tinha que pagar pela lerdeza, né? Mas a humildade cristã é assim. Eu me importo com o próximo. A sua dor é minha dor. O seu sofrimento é o meu sofrimento. A sua carência é a minha carência. A sua necessidade é a minha necessidade. Foi por isso que Cristo veio. E quando Jesus fez esse gesto de humildade aqui, lavando os pés dos seus discípulos, ele estava dizendo assim, olha, eu me importo com vocês. Assim como eu fiz isso para vocês, faça com os outros também. A humildade, irmãos, é uma característica daqueles que são enviados por Jesus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versos 15 e 16, diz que nós devemos responder com mansidão àqueles que nos questionam a respeito da razão da nossa fé. Com mansidão. Qual a outra característica também, irmãos, que identifica um crente que é enviado, comissionado por Jesus, a exemplo do Pai, tendo como modelo o envio do Filho pelo Pai? Um outro exemplo está em Mateus capítulo 16, versos 24 a 26, onde Jesus vai falar assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu não tenho vontade própria. Não tenho. Eu não tenho vontade própria. Assim como Jesus, quando esteve aqui no mundo, fez a vontade do Pai, Jesus não tinha vontade própria. A vontade dele era fazer a vontade do Pai. Da mesma forma, o cristão deve fazer a vontade do Pai. Crente que fica falando, não, porque eu resolvo, comigo é assim, não sei. Não. Você não é dono de você, não. Você não é dono de você. Você tem alguém que está acima de você e que tem uma ascendência, uma hierarquia espiritual sobre você, e esse alguém chama-se Senhor Jesus Cristo. Você pertence a Ele. Você é dele, você é servo dele, você é escravo dele. E essa servidão, ela não é uma servidão, irmãos, imposta com autoritarismo, com violência. Não. Esse ato de nós sermos servos de Jesus, escravos dele, é em amor. É como diz o texto de Êxodo, capítulo 21, que quando chegava no tempo, no ano sabático, todos aqueles servos, eles podiam ser alforriados. Mas aquele servo cujo senhor era bom para ele fazia o seguinte, ele ia lá na porta da cidade, as autoridades pegavam uma sovela, que era tipo um prego, uma agulha, que usaram talvez para os sapateiros, eu não sei, e furava a orelha do camarada. Então aquele servo que tinha a orelha furada, as pessoas identificavam ele como... Aquele ali é um servo voluntário, é um escravo voluntário, porque o seu senhor é bom para ele e ele serve ao seu senhor porque ele é bom. E nós somos servos da orelha furada. Ou não? Amém. Eu posso fumar, eu posso beber, eu posso me prostituir, eu posso encher a cara de cachaça, eu posso fazer tudo isso. Nada me impede, o pastor não vai me impedir, ninguém me impede. Agora eu não faço, sabe por quê? Porque eu não quero desagradar o meu dono. Aleluia. Eu não quero desagradar o meu dono. E no envio, no ide de Jesus, nós temos que ter essa característica, irmãos. Nós não somos donos de nós mesmos. A nossa vontade, a exemplo de Jesus, é fazer a vontade do Pai, que também se reflete na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ainda uma outra característica, irmãos, que identifica o envio de Jesus a nós para cumprir o seu ide, a sua obra missionária. Assim como Cristo foi capacitado pelo Espírito Santo, também nós o fomos. Vocês estão percebendo a semelhança? O paralelo? Assim como. Essa expressão ela é determinante para você entender a relação
Deus enviando o Filho e o Filho enviando seus discípulos. Assim como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, nós já lemos isso no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18, também nós fomos capacitados pelo Espírito. Em Atos 1, verso 8, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando os discípulos receberam o batismo com o Espírito Santo, está registrado em Atos capítulo 2, Pedro pregou e quase 3.000 almas se converteram. A partir dali o evangelho foi se alastrando, Judeia, Samaria. No capítulo 8, no capítulo 7, final do capítulo 7, quando Estevão é morto, houve uma perseguição, uma diáspora, uma dispersão, e os discípulos foram avançando mais ainda. E aí eles vão agora por Samaria, aí você vai ver Filipe no capítulo 8 pregando para o eunuco, você vai ver o Pedro indo na casa de Cornélio, no capítulo 9 tem a conversão de Saulo, e a partir do capítulo 13 de Atos, a obra missionária se alastra com a primeira viagem missionária de Paulo. Tudo isso feito debaixo da capacitação do Espírito Santo. Então o modelo de envio, irmãos, é o mesmo. É o mesmo modelo de envio. E finalmente, Jesus envia os seus discípulos como ovelhas no meio de lobos. Assim como Jesus também foi levado ao matadouro diante de seus tosqueadores como ovelha, também nós, em Lucas capítulo 10, verso 3, nós temos essa referência. Se puder colocar, por favor, aqui no telão, Lucas 10, verso 3. Jesus vai dizer exatamente: vão, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Igualzinho ele. Como ovelha levada para o matadouro diante dos seus tosqueadores. E quando você lê o livro de Atos, irmão, você vai ver Pedro apanhando, sendo chicoteado. Tiago foi morto, decapitado. Não está registrado na Bíblia, mas segundo a história, a tradição cristã, Paulo foi decapitado. João foi exilado na ilha de Patmos. Ovelhas levadas para o matadouro, ovelhas levadas para os seus tosqueadores. No fechamento dessa mensagem, eu gostaria que nós meditássemos na grande responsabilidade que recai sobre nós de cumprirmos o ID de Jesus. Na internet tem circulado alguns vídeos, e eu vi um no canal do pastor Rafael, eu sei agora o sobrenome, ele mostrando nos Estados Unidos, não sei que cidade foi, um senhor de idade, dentro do ônibus pregando o evangelho. E um rapaz forte levantou-se e deu-lhe uma bofetada tão grande que o senhor já caiu, quase que foi amparado para não cair no chão, no piso do ônibus. Isso porque ele estava pregando a palavra. Ele se levantou e falou: você quer bater na outra face? Ovelhas no meio de lobos. Depois que nós nos convertemos e que nós fomos comissionados por Jesus, eu não digo todos, mas em muitas famílias, irmãos, nós somos a ovelha negra. Agora entrou para a lei dos crentes, agora ele é Bíblia, não conta mais piada, não bebe cerveja, agora ele virou santão, a gente fica colocado à margem, a gente virou marginal, a gente fica colocado de lado. No trabalho, nós somos ridicularizados, nós somos perseguidos por chefes, por encarregados, por superiores, só por causa da nossa fé. Há cristãos, irmãos, sinceros, cristãos que são bons funcionários, bons militares, que são, bons empregados, mas que sofrem perseguição só porque são crentes. Mas ao invés de você se entristecer com isso, ao invés de você assumir um sentimento de culpa, louve a Deus. Pedro e João, quando foram açoitados pelos sacerdotes, eles saíram de lá exultando: oh, que maravilha, as costas tudo lanhadas, oh, que bênção, eu fui chicoteado por causa de Jesus. Tomei uma taca
por causa de Jesus, irmãos. Que maravilha. Tomar um ataque porque você fez bobagem, não, aí é prejuízo seu. Aí você responde aí pelo que você fez de errado. Agora, você apanhar porque você está pregando a palavra, porque você está vivendo o evangelho, porque você está testemunhando de Jesus com a sua vida, com a sua palavra, com o seu modo de viver, isso é para a glória do nome do Senhor Jesus e para que você se sinta feliz. Você ser digno de ser perseguido por causa do nome e do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você acessar o site Portas Abertas, você vai ver, irmãos, o tanto de cristãos dos países que são dominados pelo islamismo, o tanto que eles sofrem. Países comunistas como a Coreia do Norte, como a China, dentre outros, que perseguem cristãos, que... Eu estava vendo um dia desse um testemunho no YouTube, eu não me recordo agora, de um camarada que foi pego com uma folha, pedaço de uma folha da Bíblia. Pedaço assim, ó. E eu acho que não era nem a folha toda, era um rasgado, um pedaço. Cortaram os dedos dele com a lâmina, deixaram no osso. Todos os dedos. Nós estamos sendo enviados no meio de lobos. E a coisa vai apertar, tá, irmãos? A boa notícia é essa. Vai apertar. Mas Jesus falou em João, capítulo 16, verso 33. Essas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. O Senhor Jesus está conosco. Se você está sendo maltratado, se você está sendo perseguido, se você está sendo atacado por causa da sua fé, dê glória a Deus. Você é um bem-aventurado. Você é feliz. Porque do mesmo jeito que fizeram com você, ou estão fazendo com você, fizeram pior com seu mestre. João capítulo 17, verso 18. Esse versículo deve calar no nosso coração. Assim como tu me enviaste, do mesmo jeito, Pai, que o Senhor me enviou, todo o processo que nós já vimos aqui agora, eu também vou enviar os meus. E eu e você, nós somos a continuação do ministério de Jesus aqui na terra. O livro de Atos não acaba no capítulo 28. O livro de Atos continua ainda no século 21, comigo e com você. Amém, irmãos? Amém. Se coloque de pé, vamos orar. Pedir ao Senhor, aproveitando o ensejo, se há alguém no nosso meio que ouviu essa palavra e o seu coração foi tocado pela palavra do Senhor, e você quer agora fazer uma decisão de entregar o seu coração a Cristo, vem aqui à frente. Você que foi tocado pela palavra, porque a palavra de Deus, diz o escritor aos Hebreus, ela é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e ela é apta para discernir o pensamento e intenções do coração. Se há alguém do nosso meio, ou se você que nos assiste aí pelo canal do YouTube, você está querendo fazer a sua decisão, você pode se ajoelhar aí, nós vamos orar. Ou se tem alguém aqui presencialmente que quer fazer essa decisão, nós vamos então agora fazer essa oração, e desta oração nós vamos colocar a sua vida diante do Senhor. Pai santo e justo, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra, Deus, que foi explanada nessa noite. A palavra é do Senhor e o mensageiro nada é. O mensageiro nada é, mas o Senhor é tudo em todos. A tua palavra santa, meu Deus, a tua palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito, como uma espada cortante de 2 fios, que essa palavra, Deus, não fique vazia, que ela promova um fruto de salvação, de amadurecimento espiritual nas vidas e nos corações daqueles irmãos e irmãs que nos assistem aqui presencialmente, ou mesmo aquele que nos assiste pelos canais, pelo canal digital do YouTube. Deus, que a tua palavra venha calar os nossos corações e que nós possamos viver e cumprir o teu ID da mesma forma como tu cumpriste o ID do teu Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.